Bem, queridos, vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Eu vou estar ministrando nesses 40 dias uma série de palavras baseada no livro Santidade ou Santificação, do Dr. Sproul, e vou estar retirando alguns pensamentos, traindo algumas lições preciosas. E eu tenho sido muito impactado com esse livro. A minha vida tem sido impactada com esse livro. E princípios eternos de Deus tem trazido, assim, no meu coração, o desejo de ser mais fiel ao Senhor Jesus. Amém? Vamos falar muito sobre santidade. Vamos falar muito sobre discipulado. Nós vamos estudar muito sobre discipulado. Vamos entender um pouco da soberania do nosso Deus, da grandeza do nosso Senhor. E eu quero que você saiba que essa campanha não é mais uma campanha, mas são 40 dias na presença do Todo-Poderoso, com sujeição total, com rendição total àquele que vive e reina para sempre. Ele é o nosso maior desejo, nosso maior anseio. Nós estamos indo ali para aquele monte, queridos, para estar na presença de Deus. É porque nós amamos a presença dEle, porque Ele é precioso para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ler 2 versículos da palavra. Eu quero que você fique em pé, mais uma vez. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 4. Eu vou começar essa noite falando sobre a santidade e a justiça de Deus. Vamos conversar um pouco sobre a justiça de Deus. Te prepara, porque você vai ser impactado pela palavra de Deus nessa noite. Amém? Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Deuteronômio 4, versículo 24. Olha o que diz a palavra para nós. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode também acompanhar pelo telão. Glória a Deus. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, ou então fogo consumidor. É Deus zeloso. Só esse versículo, tá bom? O Senhor, teu Deus, é fogo que consome. É Deus zeloso. Vamos dizer juntos esse versículo? Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Mais uma vez, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Ainda vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Uma repetição, na verdade, desse versículo aqui. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, oh meu Deus, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos dizer juntos? O nosso Deus é um fogo consumidor. Mais uma vez, o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu quero que você, em pé como você está, eu quero que você encurve a sua cabeça e o seu coração diante de Deus nesse momento. Sim, Senhor, nós encurvamos as nossas cabeças e os nossos corações, a nossa fronte, diante da Tua grandeza, diante da Tua soberania. Reconhecemos que Tu és Deus, Tu és absoluto, não há outro igual a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Tu és digno, Senhor, de todo aplauso, de todo elogio, de todo reconhecimento. Sim, só Tu és digno, Senhor, de ser entronizado. Sim, sim, Senhor. Oh, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. É Tu que ministra nos nossos corações
ilumina o nosso entendimento para que verdades eternas entrem no nosso interior e faça uma transformação radical no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Nós oramos, assim cremos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Assentem-se, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Só mais na quarta-feira, pastor Eleilson, da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai estar ministrando a palavra no encontro de casais. Tá bom, queridos? Eu gostaria que você pudesse desligar o seu celular. Se você não quer desligá-lo, coloque em modo avião. Se você precisa deixá-lo ligado, pode deixar. Não tem problema nenhum, não. Mas deixa em modo silencioso. Cuidado com aquilo que você pensa. Pense apenas naquilo que Deus vai ministrar, que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração nessa noite. Amém? Nós vemos aqui com o objetivo, estamos aqui desde as 18 horas, como corpo de Cristo, reunidos aqui nesse lugar, e não tire a sua atenção, não ligue as redes sociais, não faça isso, tá bom? É breve, muito breve, e depois você continua na sua casa. Deus, Ele é justo, mas algumas vezes suas ações parecem ser injustas, não é mesmo? Deus é justo, Deus é a justiça, mas algumas vezes a gente equivocadamente pensa que Ele está sendo injusto. Nós precisamos entender um pouco mais sobre a santidade, sobre a justiça, sobre o pecado e sobre a graça. Quando nós entendemos, quando nós diferenciamos a santidade de Deus, eu tenho lido muito sobre a santidade de Deus. E cada vez que eu leio, mais me apaixono pela santidade do Senhor, pela santidade de Deus. Mas, quando falamos da santidade de Deus, estamos falando do seu amor, da sua justiça. Estamos falando dos atributos de Deus. Deus, Ele é santo, santo, santo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Novo Testamento, até esquecendo um pouco do Antigo Testamento, quando você olha ali, logo no início, Ananias e Safira, por uma ação de Deus no Novo Testamento, preste bem atenção, por uma ação de Deus, eles foram mortos, assim, aparentemente por um delito muito pequeno, eles foram mortos. Alguém pode, talvez, dizer, olhando para esse texto, mas isso não é justo. Quando você vai para o Antigo Testamento, então, nem se diga, não é mesmo? Eu conheço algumas pessoas que falam, olha, eu não gosto do Antigo Testamento. Eu só leio o Novo Testamento, porque no Antigo Testamento é muita violência, é muita morte, muita criança inocente sendo mortas, pessoas, né, o chão se abrindo, essas pessoas sendo engolidas vivas. Queridos, e Deus, Ele fez todas essas coisas. Deus fez todas essas coisas. Hoje eu fui com a minha família almoçar em um lugar, e ao chegar nesse lugar, fui bem recebido, uma pessoa muito cordial, que eu conheço há tempo. Ele disse para mim, como você está, pastor? Eu disse, eu estou melhor do que eu mereço. Aí ele disse, o que é isso, pastor? Você merece coisas boas. Eu falei, quem, eu? Eu mereço coisas boas? Não, eu mereço o inferno. Ele, o que é isso? Eu mereço o inferno. Se existe uma coisa que eu mereço, é inferno.
Meu maior merecimento é o inferno. Talvez você não entenda o que eu estou dizendo no início dessa palavra, mas você vai entender no nome do Senhor Jesus. Aí depois nós nos sentamos, aí a minha neta começou uma brincadeira colocou algumas frutas. Que fruta que é aquela, meu bem? Esqueceu também, né? A jabuticaba, algumas jabuticabas na mão, e foi brincando. Aonde está a jabuticaba? Você acertou, você errou, você acertou. Aí, quando ela chegou na terceira rodada, quando todos já tinham acertados, eu me lembrei de algo do passado. A gente fazia, né, tentando, é psicológico. Aí eu peguei e falei, já sei. Eu falei para ela, a mão que estiver mais pesada é a mão que está a jabuticaba, a fruta. É psicológico, eu sei disso, né? A mãozinha que estava a jabuticaba pesou, queridos. Aí eu falei, é nessa. Ela falou, não valeu. Você trapaceou. Você trapaceou. Falei, meu Deus, você perdeu. Aí eu achei engraçado essa atitude da minha neta. Aí quando chegou novamente a minha vez, você está fora, você está eliminado. Você é um trapaceiro. Falei, meu Deus. Queridos, desse jeito mesmo. E eu não tive mais chances. Não tive mais oportunidades. Mas isso retrata muito bem o que é a justiça de Deus. Você sabia disso? Esse episódio retrata muito bem o que é a justiça de Deus. Nós não conhecemos o Deus justo. No século XVIII, os estudiosos falam que dava-se muito ênfase na justiça e na ira de Deus. Justiça, ira de Deus. Aí no século XIX começou um movimento onde falava-se muito do amor de Deus. Muito do amor de Deus para com nossas vidas. E isso se estende até os dias de hoje. Hoje, nós não conhecemos mais a ira de Deus. Não conhecemos mais da sua justiça. Para nós, Deus é amor. A palavra de Deus diz que Ele é amor. E Ele é amor mesmo. E em nome disso e por isso, nós começamos a ver muitas reivindicações. Pessoas reivindicando direitos. Não porque Deus me ama. Realmente Deus me ama. Nós somos amados pelo Pai. Então nós sabemos, 1 Coríntios 13, de cor salteado. Poxa, que verdade. Lamentações 3, 22 e 23. O amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias nunca chegam ao fim. Cada dia se renova, sim, cada manhã. Isso é uma verdade? Amém, igreja? É uma realidade. E as nossas trapaças? Como que ficam as nossas trapaças? Quando nós olhamos para usar, eu sei que quem gosta de ler Bíblia sabe de quem eu estou falando. É que usar. Quando nós olhamos para alguns personagens bíblicos, vamos falar sobre alguns deles aqui nessa noite. É tipo Nadab e Abiú. Nós ficamos abismados, mas como pode Deus sendo amor? Como pode uma coisa dessa acontecer? Se Deus existe, por que isso? Como pode isso ocorrer? Se Deus é bom, por que as crianças inocentes foram mortas? Todos afirmam que Deus é justo, mas só até a dificuldade bater a porta. Quando as dificuldades, quando os problemas batem a nossa porta, de imediato, por nós sermos humanistas, acharmos que nós temos muitos direitos,
Muitos direitos, porque nós vivemos em torno do nosso eu. Porque os meus direitos, porque eu faço aquilo outro. Queridos, não é desse jeito. Quando acontece a primeira coisa errada na vida de um justo por nome de Jó. Mas por que isso foi acontecer com Jó? Porque isso está acontecendo com a minha vida. Todos afirmam que Deus é justo, até a dificuldade bater a porta. Nós temos, para nós entendermos um pouco mais sobre as dificuldades da vida, a justiça de Deus, nós precisamos conhecer o seu caráter, conhecer os seus atributos. Nós conhecemos muito pouco sobre Deus. Infelizmente, alguns nem Bíblia leem. Muitos só se alimentam de palavras ditas aqui no púlpito, nos PGMs, um ou outro estudo bíblico. Não faça uma coisa dessa contigo, não. Porque você facilmente vai se desviar, vai se apostatar da fé. Vai ser um apóstata. O cão volta ao vômito e o porco a comer lavagem. Por quê? Porque a palavra de Deus não tem preeminência na sua vida. Você não se alimenta da palavra de Deus. A palavra não é a sua maior paixão. Agostinho disse o seguinte: deixem a justiça ser feita, ainda que o mundo pereça. Deixe que a justiça seja feita, ainda que o mundo pereça. Olha, Levítico capítulo 10. Vamos ler um episódio aqui, Levítico 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Ou seja, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles tentaram inovar. Eles tentaram colocar coisas novas nos sacrifícios. Parece que o que Deus disse não foi o suficiente. Talvez tentaram adicionar uma nova tecnologia, alguém já disse. Mas o jeito de agir no altar, os pormenores, os manuseios, as vestes, tudo já tinha sido descrito por Deus. Eles já tinham sido ungidos como sacerdotes. Eles sabiam como fazer, já fazia anos que eles estavam sendo instruídos. E eles, sabendo o que precisavam fazer, com coração voluntário, eles desobedeceram a ordem de Deus. Versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Que Deus cruel. Alguém poderia dizer: que Deus é esse? Olha o versículo 3. Falou Moisés a Arão: isto é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade. Mostrarei a minha santidade àqueles que se cheguem a mim. E serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Imagina só o pai desses dois jovens, desses dois homens, vendo eles sendo consumidos pelo Senhor, no altar. Ele, juntamente com a sua tribo, com a sua família, eles faziam parte da tribo de Levi, tinham sido dedicados para que eles pudessem exercer o sacerdócio com exclusividade. Nadab e Abiú ofereceram fogo não autorizado sobre o altar. Mas quantos fogos nós já oferecemos diante do Senhor? Fogos não autorizados. Eles morreram
morreram diante do Senhor. Temos um outro episódio também, em Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, nós não vamos ler. Um episódio muito conhecido de Uzá. Uzá, ele fazia parte dos levitas de outra família, no qual eles eram responsáveis, eles eram criados, educados, disciplinados desde pequeno, em como lidar com os utensílios da casa do Senhor. E eles sabiam os pormenores, os detalhes, os mínimos detalhes, eles viviam disso. Uzá, ele ousou tocar na arca, quando a arca em bois, sendo carregada em bois. Na verdade, a arca tinha argolas nas quais deveriam ser colocadas varas. Eles não poderiam tocar de forma alguma na arca. Eles usavam uma vara e era colocado naquelas argolas com muito cuidado, com muito jeito, e eles levavam sobre os ombros aquela arca que era sinônimo da presença de Deus. Mas eles inventaram de tentaram agilizar o processo, tentaram colocar aquela arca em cima de uma carroça de boi. E aconteceu um probleminha lá, Uzá, sabendo que não deveria, tocou na arca e morreu de imediato. Morreu de imediato. Como podemos conciliar um Deus irado do Antigo Testamento para um Deus misericordioso, um Deus de amor, como nós conhecemos hoje no Novo Testamento? Mas você sabia que Deus é imutável? Ele não muda. Seus atributos são os mesmos. Ele vê o pecado do jeito como ele sempre viu. Alguns, como eu disse no início, tentam dizer ou negar a existência de Deus no Antigo Testamento. Não, é muita crueldade. É muita crueldade. Agora, queridos, todo pecado é uma ofensa capital. Não existem os pecados capitais e os pecados veniais, os graves e os brandos. Mas nós sabemos que não existe essa questão de pecado capital, pecados mortais, pecados venais, os brandos, não, pecados aos olhos do Senhor, eles são iguais. Tanto faz um adultério como uma mentira. Para Deus é o mesmo pecado, como diz o pastor Lucinho. Pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado aos olhos de Deus. Tudo é pecado aos olhos de Deus. No Antigo Testamento, nós temos que entender um pouco sobre essa questão. Quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, o que foi que Deus disse para Adão e Eva? De toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comem, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. O que aconteceu com Eva e Adão? Eles comeram e morreram? Não morreram. Eles não morreram. Aí nós sabemos hoje, graças a Deus, tem morte espiritual, né? Espiritualmente falando, eles morreram. Morte eterna, ficar para sempre separado de Deus. Mas, queridos, eles deveriam ser mortos. O corpo físico de Adão e Eva deveria ser exterminado. Quando eles desobedeceram, como Deus disse para Adão e Eva, a alma que pecar, essa morrerá. Se Deus fosse aplicar a sua justiça com Adão e Eva, eles teriam sido mortos lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden.
Ali Deus demonstrou misericórdia, demonstrou graça. Porque se Ele fosse pela sua justiça, nós não existiríamos. Mas graças ao Senhor, porque na eternidade Ele projetou uma vida para mim, para ti, para todos nós. Para bilhões e bilhões de pessoas. Amém? Glória a Deus. E o dilúvio? Todas as almas, milhares e milhares de pessoas morreram. Milhares e milhares de pessoas morreram. Ficaram apenas uma família. Todos foram dizimados. Porque a palavra de Deus é bem clara, por causa da imaginação, por causa do pecado, da corrupção. O pecado alcançou o coração do homem. Ei, é para você essa palavra, é para mim. Aí depois nós vemos, antes de Deus acabar com Sodoma e Gomorra, lá no dilúvio, Deus havia exterminado com todos os seres humanos, com exceção de uma família. E quando Deus tirou Abraão, lá de Ur dos Caldeus, Deus disse algo para Abraão que me impressiona, disse mais de uma vez. Porque a medida da iniquidade desse povo que mora em Canaã ainda não preencheu. Ainda não chegou ao seu limite. Sodoma e Gomorra, eles foram eliminados. Mas antes deles serem eliminados, em Gênesis capítulo 18, Deus, Ele avisa para Abraão, para o seu amigo Abraão. Abraão, Sodoma e Gomorra vão se acabar. Eu vou destruir essas cidades. Aí Abraão começou a fazer intercessões. Senhor, e se tiver 50 justos? Porventura, Tu és Deus justo, Tu és Deus de justiça. Ele diz, Tu és um Deus de justiça, Tu és justo. Aí Deus diz para Abraão, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí, Abraão, falando de 50, é um número expressivo. Ele conhecia um pouco da corrupção daquele povo. E se tiver 45, Deus disse, se tiver 45, eu não vou destruir. Aí foi abaixando para 40. E se tiver 40, eu não vou destruir. Se tiver 40, Abraão. Se tiver 30, não vou destruir. Se tiver 30, Senhor, e se tiver 20, Senhor, mais uma vez, deixa eu interceder. E se tiver 10? Aí Deus diz, não, se tiver 10 justos, eu não vou destruir essa cidade. Cidade com milhares e milhares de pessoas. Mas na verdade, queridos, aí Abraão sossegou. Ele achou que aquelas cidades não seriam destruídas, mas não havia 10 justos. Na verdade, quantos justos haviam naquela cidade? A mulher de Ló, as filhas de Ló, não existia nenhum justo sequer aos olhos de Deus. Ló, juntamente com a sua família, também eram para ser dizimados. Mas por misericórdia e graça, Deus não os matou. Não fez com Nadab e Abiú. Não fez com o dilúvio. Nós olhamos para o Novo Testamento, queridos, e as coisas continuam. Nós olhamos para nossos dias, as coisas continuam. Nós vemos inocentes, pequeninos, padecendo injustiças, coisas horríveis. Nós olhamos aí para pessoas advogando na nossa sociedade a liberação de tantos pecados, homossexualismos, pessoas praticando com práticas satânicas, macumbaria é satanismo, espiritismo é satanismo. Você olhar para uma estátua e fazer pedidos para ela é demoníaco, é repudiante aos olhos de Deus.
Dr. Sproul diz o seguinte: o menor pecado já é um ato de desafio contra a autoridade de Deus. Um pequeno pecado. Um pecado pequenino. Nós já estamos desafiando a santidade de Deus. Quando você peca voluntariamente, ou involuntariamente, você está dizendo: ei Deus, que negócio é esse? Vai me matar ou não vai? Ah, mas vai acontecer. E não tenha dúvidas disso, queridos. O pecado, em Romanos, Paulo diz isso. Ele será alcançado aonde quer que ele seja encontrado. Aonde quer que ele seja encontrado. Porque Deus, Ele é justo. Ele é justiça. Ele nos trata com muito amor, com muita misericórdia. Se não fosse assim, queridos, há muito tempo nós já teríamos sido exterminados, aniquilados. Eu digo por mim. Eu falo por mim porque é graça, é misericórdia do Senhor. E tem muita gente brincando com o pecado, brincando com o adultério. Se tu és um adúltero, tu não és de Deus. Se tu és um mentiroso, tu não és de Deus. Não brinques com o pecado. A alma que pecar, esta morrerá, diz a palavra de Deus. O pecado é um insulto contra a santidade de Deus. Deus, preciso ter cuidado com o horário. É uma rebelião contra o Senhor. É uma oposição. Quando você peca, você está se rebelando. Você está praticando o pecado da rebelião. Você está se opondo a Deus. Aí depois, se confessarmos os nossos pecados, a gente cita na 1 João 9, é bíblico, irmãos. Sim. Mas se você coloca a palavra pecado como rebelião voluntária, nós brincamos com Deus, brincamos com a sua santidade. Deus é um Deus de amor, mas é um fogo consumidor. É um fogo consumidor. Não brinque com Deus. Se você conhece a verdade, você precisa seguir a verdade. Algumas pessoas, Deus, na sua soberania, Ele mata. E outros Ele ama, Ele tolera. Deus é Deus. Você vê em toda a palavra. Olha Ananias e Safira. Olha Herodes, que depois de receber elogios, voz de Deus e não de homens, ele não deu glória a Deus, foi comido por bichos. De imediato, na hora. Cuidado com o seu pecado, você pode morrer a qualquer momento desse. Deus não será injusto, porque a alma que pecar, essa morrerá. Nós estamos vivos por causa da graça do Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel 12, 9 e 10. 2 Samuel 12, 9 e 10. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? É uma pergunta. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e praticou um adultério com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Adúltero, assassino. Tem muita gente brincando com o adultério. Tem muita gente brincando com o divórcio. Muita gente brincando com Deus. Cuidado, você pode ser morto de imediato. Deus nunca é obrigado a ser misericordioso. Deus não é obrigado a ser misericordioso comigo e contigo. Eu estou vivo por causa da sua misericórdia. Eu estou vivo por causa da sua graça. Por causa do seu grande amor para com a minha vida. Mas Ele não é obrigado a ser misericordioso comigo.
Deixa eu ler um texto aqui para nós. Mateus capítulo 19. Um pouquinho mais de paciência. Mateus 19, versículo 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Pedro faz uma pergunta. Aí Jesus fala daquelas retribuições que eles teriam. Aí versículo 28, vai lá. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 29. Pode estar 30. Porém, muitos primeiro, vai o 31. Pode ir para o capítulo 20. Aí no capítulo 20 de Mateus, Jesus respondendo essa pergunta de Pedro: nós deixamos tudo, isso é para mim, para você. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com os 12? O que vai acontecer com os discípulos? Aí Jesus, ele começa a contar essa parábola, que um homem que tinha uma vinha, foi à praça às 6 horas da manhã, bem cedinho, contratou alguns homens para trabalhar na sua vinha. Quando foi às 9, tratou por um denário, um salário de um trabalhador, por uma diária. Quando chegou às 9 horas, ele também contratou trabalhadores que estavam ociosos. Quando chegou meio-dia, ele convidou outros trabalhadores. Às 3 horas da tarde, outros trabalhadores que estavam na praça. Quando foi às 5 horas da tarde, ele passou pela praça. E ele chamou outros trabalhadores. Quem chegou às 5 horas da tarde, trabalhou 1 hora. Aí, aquele senhor chamou todos para acerto de conta e foi pagando. Começou por aquele que havia chegado às 5 horas da tarde, 1 denário. Para aqueles que haviam chegado às 3 horas da tarde, 1 denário. Para aqueles que haviam chegado às 12 horas, 1 denário. Aí, mas isso não é justo. Olha o que diz o versículo 15, capítulo 20, versículo 15. Jesus diz: porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Isso acontece até os dias de hoje. Eu conheço tantas pessoas que não têm temor do Senhor, que não participam de igreja e são tão abençoados. Deus, Ele abençoa quem Ele quer, queridos. Mas não é justo. Eu estudei durante 3, 4, 5 anos para concurso público, não consegui. Irmão, Deus é justo. Deus é Deus. Nós precisamos nos render ao Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olha o que diz Jó, capítulo 41, versículo 11. Quem primeiro deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. O que está debaixo de todos os céus é meu. Paulo, em Romanos 7, 12, ele fala o seguinte: a lei, ele conhecia bem a lei, ele era fariseu, era doutor. Os entendidos dizem que Paulo, quando ele tinha 22 anos, ele tinha 2 PhD já. Era um dos homens mais inteligentes. Esse homem conhecia muito da palavra de Deus. Ele chega a dizer: a lei é santa, Romanos 12, 7, 12, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ele sabia, mas havia um conflito no seu interior. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Queridos, quando você vê inocentes morrendo, quando você lê a Bíblia, quando você vê aqueles episódios, Deus mandando matar aqueles que possuíam a terra prometida para que o seu povo, que não eram melhores, para que o seu povo pudesse tomar posse daquela terra que manava leite e mel. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Você que gosta de Bíblia, qual é a mais violenta expressão da ira de Deus? No Antigo Testamento. E no Novo Testamento também. E nos nossos dias. Novamente, qual é a mais violenta expressão da ira de Deus? Qual é a mais violenta expressão da justiça de Deus? Você talvez esteja lembrando de alguns personagens bíblicos, de alguns episódios da palavra de Deus. Mas Mateus capítulo 27 responde para nós. Mateus 27. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ler por aqui. Mateus 27, a partir do versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Eu vou ler para vocês aqui, mais violenta expressão da ira de Deus. Eu vou ler para vocês a mais violenta expressão da justiça de Deus. Lendo novamente, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e dava-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simeão, o qual obrigaram a carregar a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali guardavam. Por cima da sua cabeça puseram a escrita da sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Veja bem que eles sabiam que era Deus que estava matando Jesus. Era Deus que estava matando Jesus. A justiça de Deus estava sendo executada naquele momento. Confiou em Deus, 43, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Pois disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. Estava zombando de Jesus. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo umedecido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. E outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando em voz alta, com grande voz, entregou o Espírito. Meus amados irmãos, a mais violenta expressão da ira de Deus estava sobre o seu Filho, aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por mim e por ti. Sobre Jesus, toda a ira de Deus, a ira que seria jogada sobre mim, sobre ti,
sobre todos os seres humanos, foi depositada no seu Filho. A expressão mais violenta da justiça de Deus foi no seu Filho Jesus. É por isso, queridos, que nós precisamos da justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Cuidado com o evangelho que você ouve por aí. O Deus que eu sirvo é justo. Se Deus for justo contigo, vai te matar. Se Deus fosse justo comigo, eu já estava morto há muito tempo. Trapaceiro. Bom coisa nenhuma. Deus, quando olha para mim, Ele olha através de Jesus Cristo. Quando olha para você, Ele olha através de Jesus Cristo. Sem Jesus na vida nós estamos perdidos. A alma que pecar, essa morrerá. Havia uma sentença sobre o seu pecado, sobre o meu pecado. Morte física. Morte física. Não peque, se você pecar você vai morrer. Morte espiritual. Morte eterna. Mas Deus, por misericórdia e graça, enviou o seu Filho para que ele que não conheceu o pecado se tornasse pecado por mim e por ti. Isso é o necessário, o suficiente para que nós vivamos diante dele com temor e tremor. Vivamos diante dele em santidade, nos sujeitando a ele, nos submetendo a ele, sabendo que ele é justo. Ame a Jesus, seja apaixonado pela cruz de Cristo, porque só é através da cruz que Cristo trata contigo e comigo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E crente, ande na luz, caminhe na luz. Vamos colocar aqueles versículos que nós colocamos, Hebreus 12, 28 e 29, para terminarmos. Fique em pé, por favor. Por isso, recebendo nós o inabalável, retenhamos a graça, oh meu Deus, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Não brigue com o pecado, viu? Porque o nosso Deus é fogo consumido. Quero que você baixe a sua cabeça agora e comece a agradecer a Deus, porque você está vivo. Porque você está vivo.